Sim, meus amigos, que beleza, que maravilha. Olá, olá, olá para vocês sintonizados na TV Paradise, TV Cidade 10, FM TV, TV Estilo, FM TV, FM TV já falei, Viva Live TV, que beleza, e nas redes sociais da FA TV, óbvio. Muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora mais uma edição do Futebol Alternativo TV, programa que leva para você o lado B do futebol brasileiro, sim. Série C, Série D, Copas estaduais, as divisões de acesso, o verdadeiro futebol brasileiro, o futebol do Norte, o futebol do Nordeste, o futebol do interior do Brasil, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade, a cara de pau de falar. Nós falamos aqui na tela do seu computador, na tela do seu celular, orgulhosamente há 20 anos no ar, falando do verdadeiro futebol brasileiro. Pioneiros da mídia alternativa, meus amigos, que beleza. Hoje um programa com muitos assuntos, certo? Óbvio que o principal assunto do programa vai ser a Série D. Não tem como não ser a Série D. A CBF divulgou os grupos, divulgou premiação, divulgou um monte de coisa interessante a respeito da Série D. A gente vai falar, vai analisar grupo por grupo. Quero o comentário dos amigos, a participação dos amigos, porque este é um programa interativo, certo? Conto com a participação de vocês, conto com a participação de vocês. A participação de vocês aí de casa é muito importante nesse programa. Estamos aqui ao vivo para ver essas informações, ler esses comentários, tudo que vocês mandam, a gente comenta, a gente replica aqui no programa. Vocês podem participar através das redes sociais da FA TV, que eu espero que vocês aí de casa sigam as redes sociais da FA TV, né? Tanto o Twitter quanto o Instagram, quanto o Facebook, o YouTube também. Já está vendo o programa, segue no YouTube, se inscreve no canal, participa com a gente. Então vocês podem participar pelas redes sociais da FA TV, certo? E pelas TVs que nós estamos no ar aí durante a semana, em várias reprises, nos chats das TVs, nas mensagens diretas da TV, na TV Paradise, por exemplo, embaixo do player do vídeo, tem aí envie sua mensagem, tvparadise.com.br. Tem aí, envie sua mensagem, você manda sua mensagem pela TV Paradise, que cai aqui no meu laptop, manda pela TV Cidade 10, tem do lado também, envie sua mensagem, tem a caixa de contatos, você participa pela TV Cidade 10, não importa onde você está assistindo, se você está assistindo pelas redes sociais, pelas TVs, pela Viva Live TV, na sua Smart TV, enfim, não interessa, mande sua mensagem, não tenha vergonha de participar. Pode xingar, pode falar mal, pode falar bem, pode mandar dinheiro na minha conta, pode mandar pizza aqui pro estúdio, pode me mandar uísque, cerveja, tá tudo liberado. Pauta livre nesse programa, meus amigos. Tudo liberado, e esse é um programa, vocês sabem que é um programa 100% sincero, né? Devo pedir desculpas para vocês pelo que aconteceu semana passada, né? Semana passada passamos uma pequena vergonha ao vivo, né? Que o programa simplesmente apagou, puf, desligou sozinho ao vivo, que beleza, né? Infelizmente tivemos problemas, deu para perceber que a gente teve problemas técnicos, tanto é que eu estou gravando em outro cenário, em outro lugar agora, né, com outros equipamentos, para sempre levar a melhor condição aí para vocês aí de casa. Espero que não desligue nada, que nenhuma bateria acabe, não caia a internet, exploda o poste na rua, porque do FA TV, né, vocês sabem que nesses 20 anos de FA TV já aconteceu de tudo. Espero que não tenha nenhum incompetente para me atrapalhar o andamento do programa. Espero que não aconteça nada. Né? Estamos aí já bati tambor, já fiz macumba, já rezei o Pai Nosso para o programa não cair hoje. Mas peço desculpas para todo mundo que estava participando semana passada, acompanhando o programa semana passada. O programa simplesmente travou, apagou tudo, desligou tudo, caiu câmera, explodiu as coisas. Foi um desespero. Então, mas sobrevivemos. Estamos aqui em outro lugar na segunda-feira, em outro estúdio, para tentar levar o programa aí. Eu ainda estou tentando. Não me dá uma colher de chá aí, que uma hora eu vou conseguir. Que beleza. Certo? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu já estou aqui com o chat aberto, pintando os comentários aqui. Deixa eu abrir o Twitter também, que eu não abri o Twitter rapidinho, né? É importante a gente abrir o Twitter também. O Instagram. Eu já devia ter aberto antes de começar o programa, que beleza. Para ler os comentários dos amigos que estão participando. Quem entrar no chat também e tudo mais, pode participar com a gente no programa, certo? Série D. Obviamente vamos abrir falando de Série D. Série D a CBF divulgou na última sexta-feira, certo? Eu estava, inclusive, ocupado, nem consegui comentar e postar nada nas redes sociais.
mas a CBF divulgou aí os grupos, até que enfim, faltando um mês para o começo do campeonato, a CBF divulgou os grupos, regulamento, algumas mudanças importantes, legais, né, que da nova Série D, que vai ter 96 clubes, a gente está esperando tanto aí, uma Série D ampliada, uma Série D com uma nova fase, né, com playoff agora, com um monte de coisa diferente, e a CBF divulgou algumas coisas bem legais. Certo? Antes de falar os grupos, o mais legal que a CBF divulgou, na minha opinião, e não sei se vocês vão concordar comigo, eu como um grande fã de geografia, né, que era a única matéria na escola que eu ia bem, era geografia, como um grande fã de geografia, o belíssimo mapa que a CBF divulgou com os grupos, eu vou pedir para colocar aí na tela, né? Que dá para ter gente ter uma noção legal da geografia, até para gente, eu vou falar do meu caso, né? Até para mim que sou fã de tanto de geografia quanto de futebol e enfim, às vezes a gente não tem muita noção do posicionamento desses clubes no lugar da distância, e esse mapa meio que me clareou a mente de muita coisa interessante a respeito dos grupos da Série D e de como é difícil o trabalho de quem monta esses grupos, cara. Né? Porque mesmo os grupos saindo, a gente ainda vê alguns times que estão mais longe, que poderiam estar em outro grupo, mas aí a CBF determinou que no mínimo 3 times de cada federação devem estar no grupo, e aí, né, e a gente vê a localização dos clubes no mapa. Eu que acompanho futebol alternativo e gosto de geografia, gosto de mapa, não tinha total noção do posicionamento da maioria das equipes da cidade e da localização dessas equipes. Esse mapa é muito legal. E assim, a primeira coisa que eu queria destacar desse mapa é o buraco, né, cara? O buraco dessa região que começa ali do interior da Bahia, passa pelo Tocantins, vai para o Amapá, Pará, né, pega um pouco do Mato Grosso ali, a absoluta falta de equipes, de times de futebol pelo menos de times que disputam a Série D, né? É um buraco no meio do Brasil, a Série D tem um buraco de times praticamente dividindo aí o Brasil, né? Você pega ali os times do grupo 3 para baixo, com os times do Norte e do Nordeste para cima, é, como tem o interior da Bahia, por exemplo, é, e até acredito que por questões econômicas, você pega um pouco do norte de Minas, né? Aí a gente entra também na questão econômica, na questão até de clima. Imagino que seja um calor no sertão da Bahia, deve ser um calor insuportável para se praticar futebol, enfim, cidades pobres, né? E norte de Minas, um pouco do Tocantins, o sul do Maranhão, o sul do Piauí, tem um buraco de times nessa região, um buraco de times no Pará e no Amazonas, pega um pouco ali do norte do Mato Grosso também, né? E o Araguaína ali no centro, sozinho, e o Araguaína é um dos destaques, né? Porque a CBF não colocou o Araguaína no grupo 5 e colocou o Araguaína no grupo 2, né? Poderia ter todo um remanejamento aí de grupos. Os times do grupo 1, beleza, também assim, localizados num lugar tranquilo, mas o Araguaína está no. Por que não colocar, por exemplo, o União Rondonópolis no grupo 2, o Araguaína no grupo 5, né? Talvez juntar a Tuna Luz no grupo 6. O Iguatu também é um time que está bem isolado do seu grupo, né? Você pega o Iguatu no grupo 6, com os times do Maranhão, com os times do Piauí. O Iguatu talvez deveria estar ali no grupo 8, né? No grupo 7, é mais próximo dos times do grupo 8, talvez até do grupo 9. Mas é muito difícil. Esse mapa me clareou assim, a mente de uma forma. É muito difícil para quem organiza esses grupos e divide a regionalização, fazer essa regionalização, porque o Brasil é muito grande, né? Não podemos esquecer que estamos num, num país continental. O Brasil é um dos maiores países do mundo em território, times distantes, Amazonas e Pará também muito grande, territorialmente falando. Então, esse mapa é bem legal. Eu queria dar os parabéns para a CBF. Eu não costumo elogiar a CBF muito aqui no programa, mas a divulgação desse mapa
foi uma das melhores coisas que a CBF fez, foi bem legal. Né, para quem, como eu, gosta de geografia, gosta de futebol e vê a localização desses times. Não sei se vocês concordam comigo, né? Bom, vamos aos grupos então? Vamos falar dos grupos, divulgar grupo por grupo, analisar a situação de cada time, como que está cada grupo e já falar alguns destaques importantes aí dessa nova série D, que são agora 16 grupos de 6 equipes, né? 16 grupos de 6 equipes, no máximo 3 times do mesmo estado podem estar no mesmo grupo. Então, e a gente já esperava, de certa forma, grupos bem regionalizados, times de mesmo estado no mesmo grupo, né? Não, infelizmente, a gente, pelo que eu acabei de falar, por estar num país continental e pelos times não terem condição financeira, né, a gente não pode sonhar com uma Série D que não seja regionalizada, né? Na utopia, lá nos nossos maiores sonhos, bem que seria legal ver o Gás jogando com um time lá do sul do país, Gás e Blumenau no mesmo grupo, sei lá, o Iguatu no grupo da Portuguesa, sei lá, o Gama no grupo do Maracanã. Seria legal ver a Série D com um campeonato misturado, mas a gente sabe que não tem como, né? Os times não têm condição financeira para bancar as viagens. Na Copa do Brasil já é, já é muito difícil, a CBF tem que bancar, mesmo regionalizado, mesmo com os grupos regionalizados, a CBF ainda banca a viagem desses times. Então é complicado, a gente sabe que é complicado. Um dia, a gente sonha, né? Quem sabe um dia a gente não vai ter uma CBF, uma Série D, com a CBF misturando todo mundo, fazendo sorteio e define os grupos na sorte, né? Mas, da maneira regionalizada que é, a gente sabia, a gente já tinha uma ideia de que seriam times do mesmo estado, times da mesma região, né? Eu ainda eu achei ótimo a CBF delimitar 3 times do mesmo estado para o grupo, porque teriam grupos que São Paulo, por exemplo, corria o risco de ter os 6 times do mesmo grupo, no mesmo grupo, 5 times do mesmo grupo. Rio de Janeiro também poderiam ter 5 times do mesmo grupo, né? Ainda bem que a CBF colocou essa regra de 3 times por grupo, do mesmo estado para o grupo, então veremos, né? Quem sabe no futuro vai que melhora a economia, vai que os times comecem a entrar dinheiro para os times e esses times consigam bancar suas viagens para a CBF misturar mais os grupos. Veremos. Grupo 1 na tela, vamos lá. Grupo 1 com um duelo Amazonas-Roraima, bem interessante, hein? Pelo lado amazonense, vamos ter o Nacional de Manaus, o Manaus e o Manauara, as 3 equipes de Manaus aí, representadas no grupo 1. E os 3, do outro lado dos 3 de Roraima, teremos o Gás, o Monte Roraima e o São Raimundo. Então, um duelo Amazonas-Roraima no grupo 1, repetindo Nacional, Manaus, Manauara, Gás, Monte Roraima e São Raimundo. Eu acho que claramente o pessoal de Roraima, que me perdoe, acho que os times do Amazonas são franco favoritos desse grupo, né? Com todo respeito ao futebol de Roraima aí, veremos dos 3 quem vai ser o 4 classificado. Lembrando que se classificam os 4 melhores para o grupo, né? Eu acho que os 3 de Manaus vão brigar pela liderança, e aí Gás, Monte Roraima e São Raimundo que briguem pela 4ª vaga. Vamos ver quem se classifica com essa 4ª vaga. Não, eu acho que não teremos surpresas nesse grupo. O grupo 2 com um duelo Acre-Rondônia, e o Araguaína, né, no próprio mapa a gente vê como o Araguaína está meio que o invasor da festa ali, né? Então teremos o Independência, o Galvez e o Maitá como os representantes do Acre, o Porto Velho e o Guaporé representando o estado de Rondônia, e o Araguaína de volta aí à Série D. Muito legal ver o Araguaína de volta, 16 anos depois, o Araguaína retornando à competição nacional, retornando para a Série D. Araguaína que já até conquistou acesso, vocês se lembram, né? Araguaína foi uma das grandes surpresas da história da Série D aí. Então, repetindo esse grupo 2, Independência, Galvez, Humaitá, Porto Velho, Guaporé e Araguaína. Um grupo bem equilibrado, tá? Para mim, os 6 times de mesmo nível aí, e acho que é uma briga de cego no escuro aí.
não dá para definir quem é favorito, não. Lembrando que cruza grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, para o mata-mata, né? Pensando já na segunda fase. Então os times do grupo 1 vão cruzar com os times do grupo 2. E aí Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Tocantins se misturam. Aí já temos uma primeira mudança, né? Indo para o grupo 3, que tradicionalmente, ao longo da história da Série D, foi sempre um grupo formado por equipes do Nordeste. Para 2026, a CBF meio que inovou e colocou o grupo 3 com times do Centro-Oeste. Bem legal, né? Teremos um cruzamento aí Centro-Oeste-Norte, mais para frente. Sempre era Centro-Oeste, era sempre Nordeste e Norte. A CBF para 2026 proporcionando aí um cruzamento Centro-Oeste-Norte, né? Quando os times se cruzarem mais para frente, vão se cruzar Norte com o Centro-Oeste. Grupo 3 com dois representantes de Brasília, os dois rivais de Brasília, né? O Gama e o Brasiliense, os dois representantes do Mato Grosso, o Luverdense e o atual campeão estadual, o Primavera, de Primavera do Leste, o Inhumas, de Goiás, e a Aparecidense, também de Goiás, voltando aí para a Série D, né? Também grupo bem legal, né? Grupo com times, o Luverdense fez um belo estadual, né? O Gama está dominando no Distrito Federal, está fazendo um belíssimo candangão. Veremos, grupo interessante. Tem a Aparecidense, que é um time também que já conquistou acesso em outras oportunidades, está acostumado a jogar Série D, sempre investe bem na Série D e promete, grupo que promete com certeza o grupo 3. No grupo 4, continuando na região centro-oeste, teremos mais dois representantes do Distrito Federal, o Capital e o Ceilândia, certo? Teremos também Misto e Operário, do representante do Mato Grosso, além do União Rondonópolis, e o Goiatuba, representando aí Goiás. E também grupo bem legal, aí destaca o Operário, né, que é um time que, para se ficar de olho, uma SAF que está bem organizadinha aí, tá fazendo um belo campeonato mato-grossense, tá na terceira fase da Copa do Brasil, vamos falar de Copa do Brasil daqui a pouco. O Operário, um dos times a se ficar de olho nessa Série D, sem dúvida nenhuma. Tem alguns jogadores conhecidos do grande público, alguns jogadores agora vai. Então, SAF, investimento pesado, time para se ficar de olho. O Operário lá de Mato Grosso. Grupo 5 a gente volta para o norte. Grupo 5 a gente volta para a região norte e assim, aí sim, times do norte que cruzam com times do nordeste, porque o grupo 6 já tem equipes do nordeste, né? O grupo norte, o grupo 5, desculpa, com o Trem do Amapá, os dois representantes do Amapá, né? O Trem e o Oratório. Teremos representando o Pará a gloriosa Tunaluso brasileira, que a gente tanto gosta, e o Águia de Marabá, o Tocantinópolis do Tocantins e o Imperatriz do Maranhão, já entrando aí o primeiro nordestino, entrando nesse grupo 5, né, que seria o grupo ideal para a Araguaína, ali vendo pelo mapa, seria o grupo ideal para a Araguaína, mas a CBF achou melhor colocar o Araguaína em outro grupo. Tem Oratório, Tunaluso, Águia, Tocantinópolis e Imperatriz, né? Nenhum está fazendo um grande estadual aí, né? Não que o estadual seja de cima de parâmetro, né? Já comentei sobre isso algumas vezes. A gente precisa deixar de lado o que o time fez nos estaduais até agora, mas nenhum grande destaque nesse grupo. Será um grupo bem equilibrado. Talvez a Tunaluso, porque a gente torce, né, pela camisa e pela toda a história maravilhosa que tem a Tunaluso brasileira, mas será um grupo difícil. Grupo 6, vamos lá, pelo grupo 6 já com equipes do Nordeste e dois gigantes, né? Sampaio Correia e Motoclube, os dois gigantes de São Luís, os dois grandes rivais de São Luís, jogando aí nesse grupo 6, que ainda tem o IAP, né, o nosso querido Instituto Amigos do Pereirinha, o Instituto Administrativo de Projetos Especiais, o atual campeão maranhense, que se conste, né, vamos falar hoje do programa que semana passada o programa saiu do ar, a gente tem que registrar aqui o título do IAP. Maracanã, do Ceará, o Iguatu, também do Ceará, e o Parnaíba, do Piauí. Parnaíba que foi rebaixado, né, no Campeonato Piauiense, mas que vai jogar aí a Série D, né? Eu acho que os três do Maranhão são, né, Motoclube e Sampaio Correia
pela camisa que tem. Não sei se o Pedro do Futebol Maranhão tá acompanhando aí o programa no chat, né? Mas eu acredito que os três do Maranhão sejam aí os favoritos desse grupo, hein, Pedro? Né? O IAP, eu já coloco minhas expectativas pelo IAP lá no alto, né? Que é o atual campeão maranhense, tem que representar dignamente como o atual campeão do estado, né? E entre Maracanã, Iguatu e Parnaíba, o futebol cearense sempre muito forte, né? O futebol cearense sempre tem um time que chega aí nas cabeças, né? O Ferroviário que várias vezes conquistou acesso aí, né? Acho que é o único campeão, se eu não me engano, não tenho essa informação com 100% de certeza, mas é o único bicampeão da Série C, talvez o Ferroviário, enfim. É, e futebol cearense nos últimos anos, né? Sempre fazendo. Tem o Floresta, que já da Série C que se mantém, enfim. Futebol cearense sempre é, faz boas campanhas na Série D e Maracanã e Iguatu acho que estão acima do Parnaíba aí, né? Parnaíba que foi rebaixado, está se reconstruindo. Enfim, eu não espero muita coisa do Parnaíba para esse grupo, não. Grupo 7 falando de Ceará, né? Três representantes do Ceará no grupo 7. Esse grupo 7 que é um duelo Ceará-Piauí, né? Teremos o Ferroviário, o Atlético Cearense, o Tirol, o nosso Tirol Pague Menos, que quase eliminou o América de Minas dentro da Independência na Copa do Brasil. Uma pena. São os três representantes do Ceará, então, Ferroviário, Tirol e Atlético Cearense, e os três representantes do Piauí, o Altos, o nosso Enxuga Rato, o Piauí Esporte Clube, e o Fluminense de Teresina, que são os três representantes do Piauí nesse duelo Ceará-Piauí. Certo? No grupo 8 a gente já vai para o Rio Grande do Norte, né? Equipes do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Os dois gigantes do Rio Grande do Norte, ABC e América, né? Já teremos clássico aí logo na primeira fase de Série D, duelo importante. E o terceiro representante potiguar, o Laguna, o nosso querido time vegano, né? Que vai jogar aí, fazendo a sua estreia em competições nacionais. Um tradicional participante de Série D e que sempre dá trabalho, que sempre faz boas campanhas, o Souza será o representante da Paraíba. Teremos o Maguari, que complicou muito a vida do Fortaleza na Copa do Brasil, quase eliminou o Fortaleza dentro do Castelão. E o Central de Caruaru, né, com o Leandro Senna comandando o time. Central de Caruaru que fez boa campanha no ano passado, fez uma boa Série D na temporada passada. Até agora, acredito que esse grupo 8 seja o grupo da morte. Hein? Grupo muito equilibrado, com bons times, ABC e América, duas camisas pesadas que entram no campeonato para brigar por acesso. Né? É obrigação desses times passar de fase. Né? ABC, América, Portuguesa, Ferroviário, né? Joinville, esses times gigantescos, é obrigação no mínimo passar de fase. Mata-mata, né? A competição agora ficou um pouco mais difícil, a Série D ficou um pouco mais difícil. É o campeonato mais difícil do Brasil, sem dúvida nenhuma. Serão acho que 9 mata-matas até o título. Né? Então, é muito complicado. Mas, pelo menos passar de fase, esses times de camisa, esses times de tradição, é o mínimo que eu espero, né? No mínimo se garantir no mata-mata. Então a BC e a América é obrigação passar de fase. E aí o Souza também é um time que vai brigar pelas cabeças. Laguna, Maguari, acredito que o Central está um pouquinho na frente de Laguna e Maguari, não sei. Né? Maguari me impressionou muito na Copa do Brasil. Fez uma belíssima partida contra o Fortaleza, mas parece que já perdeu alguns jogadores. Enfim, grupo muito equilibrado esse grupo 8. Grupo 9, com mais times de Pernambuco, mais times da Paraíba, e aí a gente já chega no Sergipe. O Retrô e o Decisão, representantes do grupo do futebol pernambucano, o 13 e o Serra Branca representando a Paraíba, e o Lagarto e o Sergipe são os representantes aí do futebol sergipano. O Retrô rebaixado da Série D, da Série C, desculpa, né, voltando aí à Série D, o 13, né, sempre, parece que o 13 está numa eterna crise, sempre na fase o 13, veremos como veio o 13 também para a Série D, fez um paraibano ruim, eliminado na primeira fase, enfim, veremos aí o Serra Branca, fez um paraibano, um bom paraibano, vai ser um grupo também equilibrado, esse grupo 9.
Grupo 10, vamos ao grupo 10 com no duelo Alagoas-Bahia, o grupo 10, hein? Asa, CSA e CSE são os representantes alagoanos. Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Juazeirense são os representantes baianos. Né? E aí a gente tem os dois finalistas do Campeonato Alagoano, né? Asa e CSA. A gente tem Jacuipense e Juazeirense, os dois semifinalistas do Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas foi rebaixado. Né? Então, acredito que os dois finalistas e os dois semifinalistas de seus estados pintem como favoritos aí nesse grupo, a princípio, mas acho que CSE e Atlético de Alagoinhas podem surpreender sim, principalmente o CSE, acho que sim, pode surpreender, beliscar aí uma vaguinha pro mata-mata, certo? Vamos ao grupo 11, estamos no grupo 11, são 16, hein? Grupo 11 já com times da região sudeste, já chegamos em Minas Gerais. Uberlândia e Betim são os representantes mineiros aí do grupo 11, Uberlândia que agora é SAF, né? Os representantes goianos serão o Craque de Catalão, o clube recreativo Atlético Catalano, e a Abecate, grande Abecate, fazendo também sua estreia aí na Série D. Não confundir com o abacate, não confundir com a fruta. Será que é um time muito com caroço, difícil de engolir, o abacate? Fica aí a interrogação, né? Trocadilho horroroso, desculpa, gente. Além dos representantes de Goiás, são os representantes do Mato Grosso do Sul, o Operário e o Ivinhema, certo? Representantes aí do grupo 11. Então, repetindo, Uberlândia e Betim de Minas Gerais, Craque e Abacate de Goiânia, do Goiás, e de Mato Grosso do Sul, o Operário e o Ivinhema. Certo? Vamos para o grupo 12. Grupo 12 com o Porto, lá de Porto Seguro, da Bahia, e representantes já do Sudeste, aí, os 3 capixabas e 2 mineiros. Teremos aí os times da região Sudeste indo até Porto Seguro. Né? Rio Branco, Vitória e Real Noroeste são os representantes capixabas, Tombense e Democrata de Governador Valadares são os representantes mineiros. Aí eu acho que o futebol capixaba levou vantagem, viu? Né? Os 3 capixabas eu acho que me parecem melhores nesse momento do que os outros 4 representantes, os outros 3, desculpa, representantes do grupo. Né? Eu acho que o futebol capixaba. Será que agora vai para o futebol capixaba? Né? Estamos ansiosos aí. Esse deve ser o momento. Espero que esse seja o momento do futebol capixaba. E aí o grupo 13, né? O grupo 13 que para esse programa interessa diretamente, né, para o apresentador, é o grupo mais importante do campeonato para o apresentador, né? É bom considerar isso, porque é o grupo que está a nossa Portuguesa de Desportos, a nossa Lusa do Canindé, que mais uma vez vai disputar a Série D. Não aguento mais ver a Portuguesa na 4ª divisão, cara. Né? Eu acho que é o sentimento de todo torcedor da Portuguesa. A mesma apreensão que o torcedor do ABC, que o torcedor do América, que o torcedor do Santa Cruz, torcedor do Sampaio Correia, torcedor do Motoclube, torcedor desses times gigantes passam, o torcedor da Portuguesa passa, né? A Portuguesa indo para mais um ano de Série D e terá adversários complicados, hein? Adversários difíceis nesse grupo 13. 3 cariocas, o Madureira, a Portuguesa da Ilha do Governador e o América do Rio, nosso querido América do Rio, voltando a uma competição nacional depois de um longo tempo ausente. O nosso Ameriquinha está de volta. Teremos Portuguesa e América. Eu preciso ir para Edson Passos ver Portuguesa e América. É um jogo que já está na agenda, já é o jogo que eu mais quero ver esse ano. É Portuguesa e América em Edson Passos. Preciso ir ao Rio de Janeiro fazer esse bate-volta. Ao lado da Portuguesa, representando o estado de São Paulo, temos o Água Santa de Diadema, o nosso querido Netuno, e o Pouso Alegre, o Pousão, será o representante mineiro nesse grupo 13. Então, repetindo os participantes do grupo 13, Madureira, a Portuguesa da Ilha do Governador e o América, a Portuguesa do Canindé de São Paulo e o Água Santa de Diadema, e o Pousão, o Pouso Alegre de Minas Gerais. Teremos o duelo portuguesa e portuguesa nesse grupo, né? Um duelo realmente que irá tocar fado, Roberto Leal,
Kim Barreiros irá tocar muitas músicas portuguesas, sem dúvida nenhuma, né? Muitos fados no duelo português e portuguesa. Vamos ao grupo 14. Grupo 14, faltam 3, hein, cara? Grupo 14, um duelo São Paulo-Rio. O torneio Rio-São Paulo, um mini torneio Rio-São Paulo no grupo 14. Representando o Rio de Janeiro, teremos o Nova Iguaçu, o Sampaio Corrêa de Saquarema e o Maricá. São os representantes aí do grupo 14 do Rio de Janeiro. E os representantes de São Paulo, 3 equipes do interior paulista. O 15 de Piracicaba, o Noroeste de Bauru e o Velão, o Velo Clube Rio Clarense, o Velo Clube de Rio Claro. Grupo bem legal, cara. Grupo também com jogos bem interessantes. Quero ver se vou ver algum jogo aí em Rio Claro ou em Piracicaba. O Bauru é um pouquinho mais longe, né? Bauru dá umas 3, 4 horas de São Paulo. Mas Piracicaba e Rio Claro é mais perto, né? Quem sabe ir assistir lá o Sampaio Corrêa aqui de Piracicaba, do Barão de Serra Negra. Jogos interessantes aí. Esse grupo que será um mini torneio Rio-São Paulo, né? Com 6 equipes do interior, né? Isso que é interessante. Nova Iguaçu, tudo bem que Nova Iguaçu é meio que região metropolitana ali do Rio, né? Mas tem prefeitura e interior, né? Nova Iguaçu, o Sampaio Corrêa de Saquarema, que é litoral, mas também não é capital. Maricá também. Piracicaba interior, Bauru, Noroeste de Bauru, Rio Claro do Velo Clube, 6 times do interior. Um torneio Rio-São Paulo, 100 equipes da capital. Olha aí que interessante, hein? E aí chegamos no Sul, né? Os 2 últimos grupos, de como mantém a tradição, né? Os 2 últimos grupos da região Sul. O grupo 15, num duelo com os 3 estados do Sul duelando aí, representando o Paraná, Cianorte e Cascavel, representando o estado de Santa Catarina, o Santa Catarina Clube e o Joinville, e representando o Rio Grande do Sul, o Guarani de Bagé e o São Luís de Ijuí. Grupo interessante, né? Grupo interessante. Joinville rebaixado, né? O Santa Catarina, que surpreendeu aí na Copa do Brasil. Um time que me parece ser uma nova força aí do futebol catarinense que está surgindo, né? Ao lado do Barra. Será que repete a história do Barra? Não sei, veremos, né? O Cianorte, que é um que sempre dá trabalho na Série D, né? Sempre faz boas campanhas. Veremos aí o São Luís, que nas últimas Série D esteve presente em todas. Enfim, grupo interessante. E aí chegamos no último grupo, né? Grupo do nosso querido Beck, nosso Blumenau, do nosso amigo Ederson. Quero a opinião dele aí, o que ele achou do grupo, se é um grupo difícil, se é um grupo fácil. Manda aí pra gente, por favor, Ederson. Teremos o Blumenau, então, o Marcílio Dias, que escapou do rebaixamento lá em Santa Catarina. Teremos o Independente São Joséense, rebaixado do Campeonato Paranaense. O Azures, o Zequinha, o São José de Porto Alegre, e o Brasil de Pelotas, tradicional também, time de muita camisa. Grupo equilibrado, né? Mas com 2 times, um time de segunda divisão do seu estado, né? que é o Blumenau, 2 times, o Marcílio diz que quase foi rebaixado, e o São José que foi rebaixado, né? O Zequinha, um time que conhece os caminhos aí de acesso, né? Já jogou Série C, já estava na Série C aí, enfim. Então, grupo interessante. O que você achou, Ederson? Me comente aí no chat ou nas redes sociais da FATV a sua opinião a respeito do grupo do Blumenau, né? Estávamos na esperança de ter Blumenau e Portuguesa. Infelizmente não vamos ter Blumenau e Portuguesa. Quem sabe no mata-mata, o Blumenau for avançando aí, né? Não role aí um Blumenau e Portuguesa, que eu torço muito para que role, viu, cara? Seria um jogo bem legal, mesmo não sendo o mesmo Blumenau, né? Não é o Blumenau histórico, que eu até camisa tenho na minha coleção, mas seria um duelo bem interessante aí, de muita tradição e de muita camisa pesada, sem dúvida nenhuma. Bom lembrar que o campeonato começa dia 5 de abril, né? Então temos aí oficialmente quase um mês, né? Para o começo do campeonato, hoje dia 9, quase um mês aí para começar o campeonato, e o campeonato vai do dia 5 de abril até setembro, né? O final de semana ali do dia 13 de setembro,
24 datas. Eu acho muito pouco, tá? Eu já disse isso quando a CBF divulgou o calendário. Eu esticaria mais a Série D até outubro, novembro, para os times jogarem mais. Eu acho que ainda é pouco, né? Os times que forem eliminados na primeira fase vão ficar sem calendário ali no meio do mês de agosto, né? Um pouco julho, agosto. É muito pouco, né? Se o time não tiver Copa Estadual, fica 6 meses sem jogar. Ainda é muito pouco, eu acho que poderia esticar principalmente a primeira fase mais, né? É, e aí se classificam os 4 melhores de cada grupo, né? E aí é cruzamento olímpico. Do primeiro grupo, o primeiro de um grupo, por exemplo, grupo um e grupo 2. O primeiro do grupo um vai pegar o quarto colocado do grupo 2. O segundo do grupo um pega o terceiro do grupo 2. O terceiro do grupo um o segundo do grupo 2. E o quarto do grupo um pega o primeiro do grupo 2 e aí cruza, né? A3, grupo 3 e grupo 4, grupo 5 e grupo 6, grupo 7 e grupo 8, né? Então, por exemplo, o Blumenau, no primeiro, se o Blumenau passar de fase, no primeiro mata-mata vai pegar outra equipe do sul do país que vai vir do grupo 7, né? Então, a Portuguesa pode pegar ou um paulista ou um carioca que venha do grupo de baixo, né? E aí veremos, né? Sobem 6 equipes, é a grande novidade, né? Os 4 que chegarem na semifinal e o playoff, né? Mais 2 para o playoff. Esse playoff que é a grande novidade aí que a CBF está anunciando com pompa. Lembrar que os clubes que chegarem na terceira fase estão garantidos para a Série D do ano que vem. É importante falar isso, né? Que é um acerto da CBF, a gente já falou isso. O campeão se classifica diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil, outro acerto da CBF, é importante a gente falar isso. Então, tem erros, não dá para ser 100% perfeito, óbvio, né? Tem algumas coisas que a gente não gosta, mas eu acho que são mais acertos do que erros para essa nova Série D. Eu acho que a CBF até sai no lucro aí com essa nova Série D e com esse novo campeonato que se. Vamos ver na prática como rola. Né? Tudo depende muito de quem se classificar. Podemos ter um acesso de 5 times do mesmo estado. Né? Pode acontecer. Né? Pode acontecer de sei lá, os 6 representantes de São Paulo podem conquistar o acesso. Não sei se eles vão se cruzar, tá? Mas por exemplo, já fizeram conta aí, eu já vi notícia que os 5 do Ceará, pelo cruzamento, podem subir os 5, por exemplo. E essa reportagem eu já vi, né? Que os cruzamentos permitem o acesso de 5 clubes do mesmo estado, por exemplo. Né? O que seria bem curioso, né? Enfim, veremos aí e, e a gente vai ficar de olho na Série D quando começar. E óbvio, a gente vai fazer guia. O Felipe do Série Z, já estamos confirmados mais um ano no guia da Série Z. Né? Agradecer ao nosso querido Felipe, o homem das 56 horas, que agora então ele está com 68 horas, né? Que o Série Z está voando aí, postando conteúdo todo dia. Né? E estamos mais um ano lá no guia do Série Z para falar da portuguesa, para falar mal, né? Porque só se fala mal da portuguesa, não tem como falar bem da portuguesa. E enfim, né? Então, muita coisa para a gente falar de Série D. Quero fazer um programa especial da Série D. E a gente vai falar muito de Série D, sem dúvida nenhuma. Tá? Ó, o pessoal destacando aqui o duelo entre América e Portuguesa. Estou lendo aqui já os comentários do Twitter, tá? Né, que cara, um duelo tradicionalíssimo, né? América e Portuguesa vai ser. É um dos jogos mais legais dessa primeira fase, sem dúvida nenhuma. Né? Vai ser muito legal, cara. Aí até o Alisson pergunta aqui quais as expectativas do América nessa Série D. Vai ser saco de pancadas, vai ser meio termo, tem chance de acesso. Cara, eu acho que a prioridade do América é primeiro subir de divisão no Cariocão, né? Vai disputar a Série D junto com o Carioca, com a Série A2 do Carioca. Então é legal ver o América jogando aí a Série D, mas eu acho que a prioridade tem que ir para a segunda divisão do Rio. A prioridade tem que ir para o estadual. Não acho que vai ser saco de pancadas, tá? Acho que saco de pancadas é muito forte. Mas a prioridade é conquistar o acesso no estado.
tá bom? Ah, deixa eu ver mais comentários aqui. O pessoal xingando aqui alguma coisa. O que é que o pessoal está xingando? Que a América Portuguesa tem mais tradição do que o Bragantino e Mirassol. Não, tradição sim, né? Mas momento, né? E se a gente falar em história, a América Portuguesa realmente tem mais tradição. Se a gente falar de momento, não tem como comparar. O Mirassol hoje e o Bragantino são infinitamente melhores do que do que a América Portuguesa, né? Por mais que me doa eu como torcedor da Portuguesa, né? Enfim, o pessoal me corrigindo aqui, eu falei essa besteira, realmente eu falei essa besteira, gente. Eu falei que o CSA foi finalista do Campeonato Alagoano. Óbvio que não, né? Tá na pauta, inclusive, que o CRB é campeão alagoano, né? Mister Barroca dando o título alagoano pro CRB. Vamos falar do programa ainda hoje, cara, né? Eu falei essa besteira que o CSA era finalista do alagoano. Se eu falei isso, me desculpa. Às vezes as besteiras saem aqui, eu nem me toco. Agradecer ao pessoal que corrigiu aí. Que mais tem aqui? Deixa eu ver mais comentários aqui. Eu ainda estou no Twitter, tá, gente? Daqui a pouco eu vou pro chat. Pessoal falando do retrô, que o retrô já vai bater e vai voltar. Será que o retrô. Eu não sei, será que vai vir investimento pesado de novo do retrô na Série D? Não sei. O tal do Laércio lá é meio maluco, né? O presidente do retrô. A gente não sabe o que esperar do retrô para essa Série D. Sei que o rebaixamento machucou muito, né? É, o time, pelo menos mordido, o time vai ter. Comentário interessante aqui do Wilker. É muito estranho olhar a tabela da Série D e não ter no Santa Cruz. É, eu não devia rir disso, né? Mas infelizmente parece que o Santa Cruz. A Portuguesa está indo no mesmo caminho, né? São os times que parece que estão se acostumando a disputar a Série D, infelizmente, né? Que mais temos aqui? Mais algum comentário interessante? Aqui, para falar de Série D. Deixa eu ver se o Ederson mandou alguma coisa no chat a respeito do Blumenau. Senão a gente vai falar da premiação, né? Porque a gente tem que falar também que a CBF divulgou a premiação da Série D, e que eu achei bem interessante, tá? Premiação digna. Óbvio que a CBF não vai distribuir milhões, bilhões de reais como na Copa do Brasil ou na Série A, mas ao todo, né, serão 65 milhões durante toda a competição que a CBF vai disputar, quase 66 milhões durante toda a competição que a CBF vai distribuir. Por exemplo, só para jogar a primeira fase, cada um dos 96 clubes recebe 500 mil. Acho um bom valor, cara, né? Para times mais ricos, como que são o SAF, como, sei lá, o Uberlândia, Portuguesa, América, esses 500 mil é dinheiro de pinga, né? Mas para alguns clubes, 500 mil reais é uma boa grana, hein, cara? Os times do Norte, alguns times do Nordeste, times do interior, 500 mil reais é uma boa grana. E muito legal que a CBF vai para os clubes que não têm desfibrilador, a CBF vai distribuir desfibrilador para os clubes que não têm. Importante isso, cara. A CBF tentando fazer um trabalho legal, diferente, né? E ainda vai bancar as viagens, bancar a arbitragem, enfim. É legal. Valores de premiação, então, vamos lá, hein? Os 96 clubes, está aí na tela para vocês verem. Eu tirei o print aí da página. A primeira fase, os 96 clubes, recebe 500 mil cada. Os 64 que passarem de fase recebem mais 100 mil. Ou seja, quem passar de fase já acumulou aí 600 pau na conta, certo? Passou da segunda para a terceira fase, mais 180 mil para cada um desses clubes. Aí você faz a conta, já 780 mil aí para quem chegar da terceira fase, que já garante vaga para a Série D do ano que vem, a terceira fase. Né? Para quem mais 180 mil para quem chegar entre os 16. Ok? E aí, para quem chegar no jogo do acesso, mais 180 mil. Ok? Então a terceira, a quarta, a quinta e a sexta fase são 180 mil reais. Quem jogar as oitavas de final, as quartas de final e a semifinal, 180 mil reais. Isso excluindo o playoff, né, que é a nova fase aí, que também é 180 mil reais.
E os dois finalistas recebem 300 mil cada. Ou seja, é uma boa grana, é um, um dinheiro interessante aí para esses clubes e quem conquistar o título vai receber quase 2 milhões de reais aí de premiação. Uh, 1 milhão e 800. Então, o clube que avançar até a final vai ganhar uma quantia a mais. Que for da primeira fase até a final, acumula 1 milhão e 800 mil reais em prêmios. Ou seja, é uma boa grana, né, cara? Não é. Acho que para premiação de Série D, não acho que seja pouco. Acho que uma premiação decente e a CBF fazendo aí um bom trabalho. Aos poucos está melhorando e a CBF vai clareando aí o caminho para os alternativos. Vamos lá, temos aqui, mandar um abraço para quem está no Instagram agora. Rafael não, Rodrigo Scheffer, um abraço para ele, né, grande torcedor do Curitiba. O Rodrigo sempre participa também com a gente aqui. O Carlos Henrique está por aqui, um abraço para ele. Eu também. Temos o Rafael Petter também por aqui, um abraço para ele. Quem mais está aqui no nosso? Luiz Gustavo Oliveira, participando aqui pelo nosso Instagram. O grande Thiago Martins, outro amigo que sempre participa, sempre comenta as postagens da FATV. E a gente pede, né? Segue lá a FATV no Instagram. O Homero Queiroga está por aqui também, grande Homero Queiroga, pedindo para a gente falar da transmissão, se vai ter transmissão da Série D, como que vai ser. Metrópolis, né? O Metrópolis garantiu mais um ano de exibição da Série D no YouTube de forma gratuita e a gente agradece muito, cara. A gente que é fã de futebol alternativo, a gente deve muito ao Metrópolis. Já foi um sucesso no ano passado, né? Muita audiência para o Metrópolis no ano passado e eu tenho certeza que esse ano aumenta, tá? O torcedor fã de futebol alternativo já está se acostumando a acompanhar a Série D no Metrópolis e que cresça mais aí a transmissão do Metrópolis. A gente tem muito o que agradecer ao Metrópolis por essa transmissão, tá? Vocês lembram dos problemas que a gente teve na Série D do ano passado, no campeonato começar completamente fantasma, e esse ano, Série D do Metrópolis desde o começo. E é uma bênção, a gente vai poder acompanhar o campeonato inteiro. Certo? Então, Série D é isso. Fale agora, o Cálice para sempre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no. Mano, eu preciso mandar um abraço para os amigos que estão no chat aqui, né? Nosso querido Marcelo de Sena. Que beleza, sempre ele aqui no nosso chat. Nosso internauta número 0 da FATV. Quem mais está por aqui no nosso internauta? O Lucas Zambotti também está aqui no nosso chat. Um abraço para ele. Quem mais está por aqui? O Tailan também. Alex Correia também por aqui. Um abraço para ele. O Vinícius Oliveira também está por aqui no nosso chat. Ederson também por aqui. O Pedro, comentei dele no futebol maranhense. Não sei se ele pegou o que eu falei do futebol maranhão, do grupo dos maranhenses. Acho que os maranhenses, Motoclube, Sampaio e IAP são favoritos do grupo dele, viu, Pedro? Eu acho que a divisão regionalizada ajudou e muito os maranhenses, tá certo? Mais alguma coisa para se falar de Série D? Falei agora, o Cálice para sempre. Vamos mudar de assunto. Mas vamos continuar numa competição nacional, porque eu acho importante a gente falar também, tá? Copa do Brasil. Né, a gente sempre relegou um pouco a Copa do Brasil aqui nesse programa, por ser uma competição que os alternativos nunca tiveram muita vez. E não que esse ano a gente tenha muitos destaques alternativos, né? Muitas zebras, pelo contrário, algumas até decepcionaram a gente. Né? O Ivinhema, por exemplo, que chegou a abrir 2-0, tomou a virada. Né? O Guaporé também, contra o Juventude, decepcionou. Né? Citei aqui o Tirol, que quase eliminou o América. Enfim, mas a gente tá legal de acompanhar a Copa do Brasil, porque ampliou uma fase a mais para os alternativos e a gente vou tomar água antes. Que a gente, da garrafinha fresca, que a gente tem que molhar as palavras aqui,
E ficar falando aqui 1 hora e meia também é duro sem um golinho de água, né? Mas a gente tem que falar a respeito de Copa do Brasil, que começa a terceira fase agora, né? E aí a Copa do Brasil virou meio que uma. A mesma relação que a gente faz do mata-mata da Série D, que a gente fazia aqui de ter 4 grupos e 4 equipes, e um vai passar, um desses 4 sobra para a fase, para a quinta fase, que entra os times do sorteio dos times da Série A. Então a gente vai dividir em bloquinhos de 4 e tentar, enfim, apostar aqui nos favoritos. Eu não sei se vocês vão concordar, mas é, eu estou gostando dessa Copa do Brasil, desse novo formato da Copa do Brasil, né? E veremos quando entrar os times da Série A se a gente vai ter muita zebra aí. Estamos na torcida pelos alternativos. Ó, vou abrir aqui a tabela divulgada pela CBF com a diagramação das chaves e vou começar aqui do lado esquerdo em cima, tá? Teremos Volta Redonda e América de Natal, Barra e América de Minas. Poderíamos ter um América e América na quarta fase, que é um jogo legal, sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei por que eu acho que o Barra tá com uma carinha que vai aprontar. O Barra é um time que vai, eu não sei não, hein, cara. O Barra tá com uma carinha de quem apronta. O América tá meio cambaleando, toda essa história jurídica que aconteceu com o América, da perda de pontos, de ser rebaixado, e aí se salva do rebaixamento da justiça e joga, enfim, isso meio que bagunçou ali tanto a SAF do América quanto o clima do elenco mesmo. Né? Então eu não sei se teremos América e América já na quarta fase, não, hein? Podemos ter zebra nesse grupo. E a minha aposta é que o Barra vai chegar na quinta fase. Eu já vou apostar no mais alternativo aqui. Né? Vou apostar na zebra. Para mim, o Barra elimina o América de Minas e na quarta fase elimina quem vem de Volta Redonda e América de Natal. Lembrar que são jogos todos em partida única, tá? Empatou, vai para os pênaltis. Eu acho que o Barra chega na quinta fase. O segundo grupo tem o Sport Recife, o Anápolis, o Atlético e o Ipiranga. Aqui eu acho que o esporte Atlético e Ipiranga vai ser um jogo feio, hein, gente? Meu Deus do céu, cara. Né? Eu acho que o esporte chega. Não vejo o esporte, não vejo outra. Não sei se o Anápolis tem esse futebol todo para complicar a vida do esporte. Então, eu acho que o esporte. Eu vou apostar no esporte entre esses 4. Castanhal, Nova Iguaçu, Manauara e Fortaleza, que é interessante, hein? 3 alternativas e um gigante, né? O Fortaleza que sofreu contra o Maguari, hein? Fortaleza não tá jogando esse futebol todo, essa maravilha toda de bola. Não sei, hein? Não sei. Que o Nova Iguaçu brigou para não cair no Rio de Janeiro, né? O Castanhal não fez essa maravilha toda de paraense, e, né? O Manauara ainda está jogando o Amazonense, então é difícil apostar em zebra. Eu vou dar aposta segura aqui o Fortaleza, mas com ressalvas. O Fortaleza não está jogando essa bolinha toda, não. Essa bola toda, não. Pode sofrer. Vai ser com sofrimento para a torcida do Leão, para a torcida do Fortaleza. 4 alternativas agora, hein? Santa Catarina Clube, Jacuipense, Misto e Novo Horizontino. Primeiro que Misto e Novo Horizontino é um jogo muito legal, né? Um jogo muito alternativo. E teremos um duelo aí na quarta fase, acredito eu, tudo indica que um duelo entre 2 grandes novidades do futebol brasileiro. De um lado, o Novo Horizontino, finalista do Campeonato Paulista, do lado, o Santa Catarina, grata novidade, time que uma das novas forças aí do futebol catarinense. Eu acredito que esse será o duelo da quarta fase, mas eu ainda acho que o Novo Horizontino sobra e os Novo Horizontino chega na quinta fase. Dos 4, o Novo Horizontino é o mais forte. Eu vou apostar, vou ser bairrista aqui e apostar no futebol paulista, tá? Joinville, São Bernardo, Maranhão e Ceará. É o outro, mais um grupo de 4 equipes da Copa do Brasil. O Jack, aos trancos e barrancos. Preciso falar do Jack no programa de hoje. Eu queria agradecer aqui o presidente do Jack pelas boas risadas que eu dei, né, por ele querer contratar o Felipe Luiz. Vou falar disso mais tarde. Maranhão e Ceará, um duelo muito bom. Acho
Assim como o Fortaleza, o Ceará também não está jogando bem, não. Não seria nenhum milagre, nenhuma surpresa, nenhuma zebra o Maranhão eliminar o Ceará, tá? Acho um confronto bem acessível para o nosso bode, para o nosso demolidor de cartazes. Eu acho que o Maranhão pode surpreender. Acho que o São Bernardo de Joinville, o São Bernardo é franco favorito, né? E Maranhão e Ceará um duelo muito equilibrado. Não sei, não sei mesmo. Veremos aí. É uma das chaves mais difíceis. Eu vou apostar no Ceará ainda pela camisa. Acho que o Ceará chega na quinta fase e sobra. Vila Nova, Operário, Confiança e Tombense formam o último grupo do lado esquerdo. É que eu acho que o Vila Nova, eu acho que dá Vila Nova. Não vejo Confiança complicando a vida de ninguém. Até acho que Confiança passa pela Tombense, mas cai para o Vila. E o Vila Nova chega na quinta fase. Certo? Vamos para o lado direito agora, rapidinho. Ah, temos Porto Velho, Atlético Goianiense, Ponte Preta e Guarani de Bagé. Tal qual Atlético e Ipiranga, Ponte Preta e Guarani de Bagé também vai ser um jogo feio, hein, gente? Meu Deus, vai ser um jogo feio demais. Ponte Preta e Guarani de Bagé. Ponte Preta caindo aos pedaços. Não se sabe, não sei o que esperar dessa Ponte Preta que se reformulou toda depois de ser rebaixada no Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo depois do rebaixamento. Né? E pega um Guarani de Bagé que se salvou do gauchão, mas que também brigou para não cair. Enfim, é complicado, complicado. E do outro lado, Porto Velho e Atlético Goianiense, acho que o Atlético Goianiense é muito favorito, e o Atlético Goianiense chega na quinta fase, tá? Maringá, Uberlândia, Goiás e Fluminense do Piauí, aqui não, é Goiás, aqui não tem nem o que falar. Acho que nenhum dos três aí tem força para eliminar o Goiás. Talvez o Maringá, mas o 2026 do Maringá, desde que o Jorge Castilho saiu, não está sendo essa maravilha toda. Jorge Castilho está fazendo falta pelos lados de Maringá. Então, acho que o Goiás também chega aí nessa quinta fase tranquilamente. O futebol goiano, né? Pelas minhas apostas aqui, né? Vila Nova, Atlético e Goiás chegando na quinta fase, né? Veremos. Tuna Luso, Juventude, Madureira e Águia de Marabá. Torcida para Tuna, né? Eu acho que a Tuna tem bola assim para complicar a vida do Juventude, tá? Não acho que o Juventude é essa maravilha toda. Eu vou apostar na zebra e vai estar tudo à luz na quinta fase. Vou apostar na zebra aqui. Acho que a Tuna elimina o Juventude e aí pega o Madureira e vai eliminar o Madureira e vai chegar na quinta fase a nossa Tuna Luz brasileira, tá certo? Manaus e Londrina, Operário de Ponta Grossa e Capital do Distrito Federal. Com certeza os dois paranaenses passam e aí vamos ter uma reedição da final do Campeonato Paranaense na Copa do Brasil, né? E eu acho que o Operário chega na quinta fase e o Operário será o time da quinta fase entre esses quatro. A penúltima chave tem Souza e CRB, Amazonas e Figueirense. E aqui eu vou apostar na zebra, sabe? Eu vou no Souza. Eu acho que o Souza, apesar do CRB estar jogando bem, o CRB ganhou o estadual, né? O Souza eliminou o Santa Cruz, mas eu vou apostar no Souza, eu vou apostar na zebra. O Souza elimina o CRB, pega o Amazonas da quarta fase e elimina o Amazonas para chegar na quinta fase. Teremos o Souza da Paraíba na quinta fase. E aí eu não vou. Eu tento não ser clubista, cara, porque tem Português e Havaí, Paysandu e Portuguesa da Ilha, tá? Eu não vejo o Havaí com essa bola toda, sinceramente. Né? A Portuguesa também não está com essa bola toda, perdeu seu principal jogador, né, o Gabriel, que foi para o Mirassol. Até acho que o Paysandu elimina a Portuguesa da Ilha. Acho que a Portuguesa tem boas chances de eliminar o Havaí. Não vejo o Havaí como esse bicho de sete cabeças. Né? O Camboriú, por exemplo, eliminou o Havaí duas vezes do Catarinense e eu quero acreditar que a Portuguesa é melhor que o Camboriú. Né? Que se não for melhor que o Camboriú, fecha as portas. Com todo o respeito ao Camboriú. Né? Eu acho que dá Portuguesa e o Paysandu, mas eu acho que o Paysandu elimina a Portuguesa na quarta fase, tá? Eu não vou apostar na Portuguesa na quinta fase, não, embora eu torça para isso, obviamente, né? Mas eu acho que sobra o Paysandu desses quatro da última chave. Acho que o Paysandu elimina a Portuguesa na quarta fase
e teremos o Papão da Coruja na quinta fase. Concordam comigo? Não sei, né? E vocês concordam primeiro que a Copa do Brasil tá bem legal de acompanhar? Eu acho que deu uma boa melhorada a CBF com essa ampliação da Copa do Brasil, mais times alternativos, ficou mais legal de acompanhar o campeonato. O que vocês acham? Né? Quero a opinião de vocês aí, porque, enfim, né, a gente precisa que os alternativos joguem mais, os alternativos têm que jogar mais, os times grandes têm que jogar menos, essa é uma máxima desses 20 anos de programa que a gente sempre fala aqui, né? E a gente espera que, ou sendo Copa do Brasil, ou sendo Série D, ou sendo novas competições, como a Sudeste, Copa Centro-Oeste, aí que a CBF criou, a gente quer ver mais os alternativos em campo. Né? E eu não sei se vocês concordam comigo, a Copa do Brasil esse ano está bem legal de acompanhar, certo? Vou mudar um pouquinho a ordem aqui da pauta, porque eu já falei do CRB várias vezes, até o pessoal me corrigiu que eu falei que o CSA era finalista, mas não, né? Obviamente o CRB foi finalista contra o Asa no Campeonato Alagoano. Vamos entrar já de cabeça nos estaduais a partir de agora. Na volta do vídeo, eu leio os comentários do pessoal a respeito de Copa do Brasil, que ainda pego o rescaldo de alguns comentários da Série D, mas vamos ver os melhores momentos da final do Campeonato Alagoano, que foi sábado lá em Arapiraca, né? O Asa perdeu a final no primeiro jogo, né? Tomou de 3-0 no Repelé e ali perdeu a final. Apenas empatou em Arapiraca, não conseguiu fazer a lição de casa em Arapiraca. E o nosso Clube de Regatas Brasil, o nosso CRB, é campeão alagoano 2026. E a gente vai pôr na tela aí os melhores momentos do jogo. E um dos mais lindos hinos do Brasil, cara. O hino do Clube de Regatas Brasil, do CRB, os Argonautas da Esperança, né? Hino maravilhoso, cara. Vamos tocar aqui, porque nesse programa é tradição. Quando o time é campeão, a gente toca o hino e a gente fala do hino do time aqui no programa, certo? Então, melhores momentos, Asa 1, CRB 1, CRB campeão alagoano e logo depois o hino do CRB na tela. Bola levantada para a área, na caixa, no gramado, Alex Bruno com Alex Bruno, ele pega muito bem na bola. Bola aberta agora para o Gustavo Ramos, tentou buscar profundidade para trás, Alex Bruno! Bate de primeira para fora! Autoriza o árbitro, perna direita na bola, o levantamento para a boca do gol do toque! Gol! Marcação do Paulinho, cortou pra dentro, limpou a bola batida, defende o goleirão Cris. Profundidade, limpou, cruzou pra trás agora pro Douglas Baggio. Abriu na direita pro Herrera dentro da grande área, limpou, puxou pra perna da canhota, bateu, passa, tirando tinta no poste. Que faz com que o Asa tenha extrema dificuldade nesse momento para progredir, principalmente definir sua jogada. Olha a falta, autorizou, levantou pra bola no gol, toque! Tem escanteio para a equipe do Asa, cobrar pelo setor de ponta esquerda, Gustavo Ramos na cobrança, o levantamento para a área, o toque para fora! Bola livre na marcação, Gustavo Ramos vai para cima, puxou para a esquerda, limpou, levantou para a grande área, o toque, pega o goleirão Matheus Albino! As ações do Asa, né? É esse o jogo reativo, é reagir aos estímulos do adversário. E o CRB está fazendo isso muito bem hoje contra a equipe. Olha a bola para a área, o toque! Mikael, chegou mais uma, né? E aí o Cris estava esperto. Olha o contra-ataque do Galo pela ponta direita, agora vai pintar mais um, Vinícius invadiu a grande área no toque, a bola batida para fora! Colocando no campo ofensivo os dois laterais. Então se não consegue progredir por dentro, não consegue definir, lá vem o Asa. Olha o Kellyton, bateu, tapa para fora, quase Tony. O goleirão Matheus Albino aceita. Bola invertida lá do outro lado, buscando o Artuzinho. Vai pra cima do Hereda, pedalou, Wanderson, limpou pra trás, levantamento pra boca do gol, no toque pra fora!
parece-me que o time do Asa agora começa a desgastar, e é natural, porque o Asa tá correndo atrás de um resultado, né? E muito espaço, principalmente no meio de campo, a gente tá vendo. Olha aí. A bola batida, pega o goleirão Cris. Torcedor do Galo, na expectativa pelo grito de campeão. Troca passes a equipe do Alvinegro, Paulinho. Já levantou para a área, Bressan, jogou para trás, Felipe Ramon, toque. A bola foi para a linha de fundo, Alagoana Sportbet do NN Play. A jogada para a área, Fábio Alemão acabou tirando mais uma. Pressão da equipe do Asa, bola para a área, subiu de cabeça, Alex Bruno pega, Matheus Albino. E também desse jogo aí, o Christoph, lógico, autor dos gols aí, realmente merece destaque, como o próprio Mikael, artilheiro da competição. Vai para o ataque a equipe do Asa, passou, sobrou mais atrás, vai pintar para fora. Jailson perdeu uma grande oportunidade, poderia ser o segundo do Asa. O ano, pela sexta vez consecutiva, o torcedor do CRB faz a festa aqui no Municipal. Hegemonia, pentacampeão, tá aí pra você. Vibrando, saltitando aqui no Municipal em Anapiraca, o torcedor do Regatas. Em mais uma vez. Ao remo, pois nosso norte de glória traçado está. Façamos o peito forte, que a pátria forte será. Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar. Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar. Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar. Maravilha, tá aí os Argonautas da Esperança, que beleza, belíssimo hino do CRB. CRB pentacampeão alagoano, né? Domínio, realmente Alagoas parece que tem dono. Os principais concorrentes estão bem longe do CRB, né? Convenhamos. Asa, com a sua eterna sina de amarelar dentro de casa, né? Nos últimos anos tem amarelado. E o CSA, né? Bem longe também do CRB, né? Muitas bizarrices aí nos últimos anos do CSA, aquele rebaixamento incrível, com menos de 1% de chance de cair, mesmo assim sendo rebaixado. O CRB realmente dominando aí o futebol alagoano. Parabéns para o CRB, parabéns para o Mister Barroca, né, mostrando seu valor, o grande Eduardo Barroca. E veremos aí como vai se comportar o CRB na segunda divisão do Brasileirão, na Série B. Certo? Temos mais aí um pouquinho mais de meia hora de programa. Vamos à nossa viagem pelos estaduais. Começamos por Alagoas, né, falando dos campeões. Vamos falar dos outros vários campeões que tivemos nesse final de semana, né, final de semana de decisão aí dos estaduais. Alguns, vocês sabem, não interessam para esse programa, né? Vamos apenas citar, porque são times gigantescos e aqui esse programa de futebol alternativo. Mas mesmo assim, parabéns para o Flamengo, né? Campeão carioca, né? Num jogo horroroso contra o Fluminense. Parabéns para o Palmeiras, não deu para o Novo Horizontino. Estávamos na torcida pelo Tigre, mas o Palmeiras foi lá e venceu dentro de Novo Horizonte por 2-1, com um belíssimo frango do Jordi, né? Time que quer ser campeão não pode ter o Jordi de goleiro. Pelo amor de Deus, passa confiança zero. Né? Aconteceu, né? A gente sabia que o Jordi ia entregar na final e acabou entregando realmente. E parabéns ao Palmeiras. E como eu disse semana passada, no pouquinho que teve no programa de semana passada, né? Que a semana passada foi o programa acabou caindo no meio. Desconfie do jornalista que fala que o Novo Horizontino é vice-campeão, tá? O Novo Horizontino não é vice. Esse Novo Horizontino é outro time. Desconfie do programa de TV que fale disso. Desconfie do jornalista que fale isso. Que não fale isso, aliás. Tem que passar a informação correta. O princípio básico do jornalismo é passar a informação correta. Se a cidade considera o mesmo, se a torcida está apoiando, se as cores é a mesma, se o escudo é parecido, isso é outra história. Mas a informação correta é que não é o mesmo Novo Horizontino, vice-campeão paulista de 1990 da final caipira. Esse Novo Horizontino é outro time.
outro clube que foi fundado em 2010 e a função básica do jornalismo é passar a informação correta. Se você está vendo aí um programa de TV ou um jornalista falando que o Novo Horizontino foi vice-campeão, esse jornalista está errado e você tem a sua chance de desconfiar das informações que ele passa, tá certo? Então, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Flamengo, ao Cruzeiro, campeão mineiro, né? O grande destaque foi a belíssima pancadaria na final do Campeonato Mineiro, aquela pancadaria que a gente se orgulha, selo FATV de pancadaria bonita, selo América do México e São Caetano para a pancadaria da final do Campeonato Mineiro, com direito a socos, chutes, pontapés, jiu-jitsu, karatê e judô. Muito bonito, e o Cruzeiro acabou sendo campeão mineiro, mas o que importa mesmo é a pancadaria, que foi muito legal. Certo? O Fortaleza, nosso leão, campeão cearense, superando o Ceará, também não interessa muito para esse programa, né? Mas eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Rafael Marinho, que hoje de manhã me mandou mensagem aí. Pô, tem que falar do Leão no programa, Fortaleza campeão estadual, grande Rafael Marinho, um abraço, meu ex-colega de AltV, né, nosso hoje produtor e coordenador de produção do programa do Danilo Gentili, um abraço aí para o grande Rafael Marinho, torcedor do Fortaleza. E o último que não interessa muito pra gente aqui, o Bahia, campeão baiano, coisa que acontece todo ano, 53 vezes já o Bahia campeão baiano, né, e mais uma vez aconteceu, vencendo o Vitória na final. Esses 5 não interessam muito pra gente. Vamos agora aos que interessam, né? Os campeões legais, os campeões que a gente gosta, os campeões com selo futebol alternativo. O Operário de Ponta Grossa, campeão paranaense na final do interior, né? Que rolou no último sábado, Operário e Londrina. O Operário vencendo o Londrina aí, superando o Leque na final do Campeonato Paranaense. Bicampeão paranaense, o Operário de Ponta Grossa. O Felipe do Série Z até colocou uma informação legal, que é apenas a segunda vez que um time do interior paranaense é bicampeão paranaense. O outro foi o antigo Grêmio Maringá, nos anos 60, e agora, mais de 60 anos depois, o Operário de Ponta Grossa repete aí a façanha como um clube do interior sendo bicampeão paranaense, né, e o Operário se consolidando aí como a terceira força do Campeonato Paranaense. O Paranaense que está vivendo ali um rito de passagem no futebol paranaense, pelo menos a minha ideia é essa, né? O Atlético e Curitiba não estão nem aí para o estadual, né? Há muito tempo parece que os dois são dois times grandes aí que não estão nem aí para os estaduais, e seus presidentes, né, reforçam a ideia tosca e bizarra de que tem que acabar com o campeonato estadual, que a gente é totalmente contra. Né? O Paraná está lá na segunda divisão, em mal das pernas, em crise, cheio de dívida. Né? E aí sobram os times do interior, e o interior paranaense é muito forte. Né? A gente tem Operário, tem Londrina, tem Maringá, tem Cianorte, tem Cascavel, tem times muito fortes aí no interior paranaense, e o Campeonato Paranaense está começando a ter uma nova ordem, parece, né? Com o interior dominando aí. Né? Já é a terceira ou quarta final que o interior chega bem, e o Operário aí como um bicampeão paranaense, certo? Outra final que nos interessa muito, esse é um campeão bem legal, um campeão tradicional, o misto. Vamos comer misto quente no almoço hoje, hein? O misto campeão matogrossense 2026, depois de longos 18 anos sem levantar a taça, o nosso misto é campeão estadual, campeão matogrossense nos pênaltis, superando o Luverdense. Né, final bem legal aí também, final entre duas equipes tradicionais do interior, do interior não, mista da capital, né? Duas equipes tradicionais do futebol do Mato Grosso, e o misto, depois de 18 anos sem levantar a taça, acaba conquistando aí o título matogrossense. Outro campeão que nos interessa, e esse é muito legal, um campeão inédito, né? O único campeão inédito nesse final de semana. Os outros dois que eu vou falar logo depois do vídeo também são campeões inéditos, mas não são campeões estaduais, né? Esse que a gente vai falar agora está um nível bem acima, que é o Barra, né? Campeão catarinense 2026, pela primeira vez em sua história, o time de Balneário Camboriú chega ao título máximo do Campeonato Catarinense. Já consolidado como uma nova força do futebol catarinense, né? Atual campeão da Série D, e agora conquistando o título de campeão catarinense,
perdendo para a Chapecoense, um jogo feio, meu Deus, que jogo ruim, cara. Eu escolhi a final errada para assistir ontem, e aí o jogo foi ficar bom só depois dos 50 do segundo tempo, quando a Chapecoense fez 1-0, teve gol anulado, gol mal anulado, na minha opinião. Era para o jogo ter ido para os pênaltis. Acho que o seu Candançan errou, né? O gol do Bolacier, a bola bateu no ombro, não foi mão. Vocês vão ver as imagens aí, a gente vai pôr o vídeo. Acho que a Chapecoense acabou sendo prejudicada aí nessa brincadeira. Mas é muito legal o campeão inédito, né? Depois de quase 70 anos, parece. Eu vi essa informação, não sei, em algum lugar, mas acho que está errado. Pelo menos da minha cabeça, o último campeão inédito de Santa Catarina era o Brusque nos anos 90, né? Mas eu li, não sei aonde, que é mais de 70 anos, desde lá do Perdigão de Videira, que não tinha um campeão inédito de Santa Catarina. Qual a informação é correta? Eu não conferi aqui, vou conferir depois aqui quando estiver rolando o vídeo, tá certo? Então, parabéns ao Barra, campeão catarinense, e também ao Criciúma, campeão da Taça Sesc, né, nesse final de semana, vencendo aí o Camboriú. É um troféu de consolação ali pro nosso Tigre, do Heriberto Rilse, campeão da Taça Sesc. Campeão estadual mesmo, digno, e já entrando aí com alvo na Série C, com alvo no peito, hein? O Barra é um time pra gente ficar de olho, que vai dar trabalho nessa Série C, muito bem treinado. Cléo Silva tá jogando muita bola, o 10 do Barra é muito bom de bola, esqueci o nome dele agora. Tem o Péricles, que é bom jogador. Enfim, o Barra é um time bem acertadinho e vai dar trabalho na Série C, não sei não, hein? É uma nova ordem que está surgindo aí, um time com investimento do futebol de empresários alemães, um time que já tem estádio, um time que tem CT, um time muito bem organizado, mais organizado que muito time tradicional de camisa por aí, né? Então, parabéns ao Barra, campeão catarinense. A gente vai ver agora os melhores momentos da final em Chapecó, Chapecoense e Barra, e logo depois o hino do Barra, campeão 2026, porque aqui nesse programa a gente valoriza os hinos. Time campeão, a gente toca o hino, tá certo? Na tela, Barra, campeão catarinense em 2026. Limpou bem e transferiu já lá pelo setor da direita. Chape ataca. Vem cruzamento por baixo, desvio. Passa e vai embora essa bola. Neto Pessoa tem a primeira grande chance do Verdão do Oeste. Elvinho domina o sempre bom de bola, camiseta 10. Faz o passe dentro da área, vem Barra. Passa e vai embora essa bola. Parte pra cima na marcação. Afunila, bate pro gol. Bateu pro baixo. Vem o Barra, lançamento pra dentro da área. Meritão toca de cabeça pra trás. A pancada pro gol. Passa. O Barra se defende agora. A Chapecoense ataca na escapada lá pela direita. Jean-Pierre. Ficando com o vice-campeonato. Giovani faz o cruzamento. O toque de cabeça. Everton. Espetacular a defesa do goleiro do Pescador. Para segurar firme, para evitar o primeiro gol da Chapecoense. 34 minutos para dentro da área. Vem o toque de cabeça, a bola escorada vai sobrando para o Barra com desvio. Carrega para cima na marcação, faz o passe. Giovani Augusto com liberdade de escola. O cruzamento no segundo pau, toque de cabeça. Everton! Chape ataca, não tem nada a ver com isso o time verde e branco. Vem cruzamento, a bola sobra. Walter Claro bate cruzado, pega Everton! Defesaça mais uma do goleiro do Pescador. Quer esse primeiro gol agora. Giovani Augusto, cruzamento, desvio. Passa e vai embora, essa bola é tiro de meta. Jean Carlos traz pra dentro, descola o cruzamento, Bolassi não pegou em cheio na bola. Já o complemento, deixa eu ver o time do Barra. Quem sabe pra matar o título, a bola bate da Léo Vieira. Lucas Vargas escapa da falta, a arbitragem deu a vantagem. Vai o Péricles, vai daí Péricles, engatilhou, ele bate, passa e vai embora. Walter Claro. Vem Chapecoense, cruzamento, chega no Bolassi, tenta fazer o domínio, faz o toque mais atrás, Perotti ajeitou, Jean Carlos, tá lá dentro! Gol
pressão total verde e branca a partir de agora, Rubens. Mais um levantamento para dentro da área, afasta a marcação, ela sobra. Walter Clar com espaço, linha de fundo, cruzamento na segunda trave. Tá lá dentro! Geral, nação alviverde! Chamou o árbitro de vídeo, que é o Rodrigo D'Alonso Ferreira, chamou, e o Ramon Abate Abel tá vindo aqui no monitor. E se chamou, tá na dúvida. Torcedor da Chapecoense quer a confirmação do gol. Dos jogadores do Barra. Ele tomou a decisão e anulou! Ele anotou o toque de mão! Jean Carlos traz pra dentro, entrou bem demais o Jean Carlos, grande bola, Walter Clar bate cruzado, a bola vai sobrando, Bolassi, trava no alemão, é escanteio! Uma jovem história, uma jovem caminhada, uma atuação gigante, vai terminar, terminou! O Barra Futebol Clube é campeão catarinense de futebol pela primeira vez na sua história! Faz a festa, torcedor do Pescador! O jovem time do Barra lança a rede e pesca pela primeira vez a elite do futebol de Santa Catarina! Da Amada América, trazida pelo aventureiro das ondas, surge ao sul, um time de tradição e honras. Ó Barra, que vides deste céu azul, grandes batalhas eis de combater, levante essa cabeça ao luar, que muitas vitórias tu vai conquistar. A cada jogo lembraremos dos indígenas e Açores que a esta cidade fez surgir. A eles lealdade e fidelidade, que para seu adversário sejas digno de respeito e teus torcedores te exaltarão. É com disciplina e bons feitos que serás campeão. E muitos jogadores tu possas formar. Ó Barra, és forte como um bravo mar, refletes a cor do sol sempre a brilhar, azul e amarelo na bandeira empenhar, nas mãos do Cristo luz a nos abençoar. Ó Barra, de Balneário Camboriú Bom, tá aí o hino do Barra, esse hino que não tem cara de hino de futebol nunca, né? Esse hino do Barra é uma das coisas mais toscas e bizarras do futebol brasileiro. Esse hino do Barra que é um pop rock, né? Um hino meio rock and roll aí, do Barra, campeão catarinense, Barra de Balneário Camboriú. E eu vou corrigir a minha informação aqui, eu pesquisei, 34 anos depois, o Campeonato Catarinense tem um campeão inédito. Não tem nada de anos 60, anos 70, Perdigão de Videira. Esquece a besteira que eu falei, certo? Desde 1992 foi realmente o Brusque. Eu estava certo e a informação que eu li na internet estava errada. Desde 1992, o último campeão inédito foi o Brusque em 1992. 34 anos depois, o Barra se torna campeão inédito aí em Santa Catarina. Ainda continuando em Santa Catarina, rapidinho, um leve pitaco que eu tenho que dizer aqui, né, que é o presidente do Joinville. Queria agradecer o nosso digníssimo presidente do Joinville, né, que essa semana, quarta-feira passada, foi meu aniversário, tem Inferno Astral, eu estava numa semana bem tosca, eis que o presidente do Joinville me deu motivos de rir à toa.
Eu queria dar os parabéns para o presidente de Joinville, que deu uma entrevista na rádio e entrou em contato com o Felipe Luiz para tentar trazer o Felipe Luiz para o Joinville, cara. Eu não acredito nisso. O cara acabou de sair do Flamengo ganhando R$ 1 bilhão. Era o técnico mais bem pago do Brasil. E aí o presidente do Joinville acha que o cara que tem o maior e principal empresário do mundo do futebol hoje vai aceitar vir para treinar o Joinville da 4ª divisão. Ah, porra, eu admiro a cara de pau das pessoas. Isso me comove, né? E aí eu dou valor ao presidente do Joinville. Não pense eu que estou aqui tirando o sarro do presidente do Joinville, não. Dou valor. A gente eu sinto falta de dirigentes cara de pau assim, cara. Né? Tá todo mundo falando do Joinville só por causa dessa, inclusive eu, né? Por causa dessa maluquice de soltar na imprensa que tá tentando trazer o Felipe Luiz, tá todo mundo aí falando do Joinville. O Joinville que foi rebaixado agora, vai jogar a 2ª divisão do Catarinense, né? Tá caindo aos pedaços, cheio de dívida, ação judicial, né? E o caramba 4, para não falar outra palavra aqui. E aí o presidente de Joinville acha que vai conseguir trazer o Felipe Luiz na base da lábia. Ah, pelo amor de Deus, né? Parabéns pro presidente do Joinville, né? Que não é o D'Artagnan, é o que assumiu agora no lugar do D'Artagnan, que o D'Artagnan pediu licença. E realmente esse cara que assumiu já é melhor que o D'Artagnan, pelo amor de Deus. Que alegria, que risada sincera eu dei quando eu li a notícia. Né? Me lembrou muito o grande Romeu Ítalo Ripoli, eterno presidente do 15 de Piracicaba, que queria trazer Roberto Rivelino para o 15 de Piracicaba. Né? O Rivelino que tinha acabado de sair do Corinthians, o principal jogador do país, o maior salário do país. O Romeu Ítalo Ripoli veio na imprensa e falou: estamos trazendo o Rivelino para o 15 de Piracicaba. Só para trazer o marketing e a mídia para o 15 de Piracicaba. E talvez o presidente de Joinville esteja fazendo isso. Eu sinto falta dessas coisas, falando sério, mano. Óbvio que deu uma risada sincera, né, da cara de pau do presidente, mas e ele falando sério no rádio. É uma pena que eu não achei o vídeo pra gente pôr aqui no programa, mas ele falou sério na entrevista. Não me custa nada sonhar não custa nada. Vai que ele é de Jaraguá do Sul, vai que ele aceita vir treinar o Joinville. Meu Deus do céu, parabéns pro presidente do Joinville. Né? Espero que tenhamos mais presidentes que nem o nosso querido presidente de Joinville, acho que é Delmiro o nome dele, não lembro agora, devia ter anotado aqui. Parabéns para o presidente de Joinville, que foi rebaixado, né? O Figueirense e infelizmente o Carlos Renault também rebaixados na última sexta-feira, né? O Marcílio Dias acabou se salvando aí no quadrangular do rebaixamento, e aí Figueirense rebaixado, olha, como eu comentei aqui 2 semanas atrás, não é o mesmo caso do Criciúma. O Criciúma me pareceu um acidente, né? Um acidente de percurso ali e acabou rebaixado. O Figueirense não. O Figueirense está sem dinheiro, está falido, está em recuperação judicial e vai sofrer na 2ª divisão, tá? O Figueirense, eu não sei não. Vou chamar o Ederson ainda aqui para dar entrevista no programa para falar sobre o futebol catarinense. Quando começar a 2ª divisão, a gente chama o Ederson para conversar aqui por Zoom mesmo. Ele já está convidado, já vou entrar em contato com ele para convidá-lo. Certo? Futebol catarinense é isso, e meus parabéns ao presidente do Joinville. Para fechar o programa, os últimos 3 campeões que nos interessam, são 3 campeões mesmo? Calma, deixa eu conferir aqui. Os últimos 2 campeões que nos interessam, né? São 2 competições menores, mas nos interessam sem dúvida nenhuma. O primeiro, o Norte, campeão da Taça e Confidência, o torneio do interior do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro é vencido pelo Cruzeiro, e o Norte, campeão da Taça e Confidência, vencendo a URT por 1-0 em Montes Claros. O URT que foi a principal time do interior mineiro ali o campeonato inteiro, mas na final acabou amarelando, né? O nosso querido Bruno Lopes fez o gol e deu o título aí ao Norte, campeão da Taça e Confidência 2026. Parabéns ao Norte. Do Kleberson, né? O Kleberson é o técnico do Norte. Kleberson, ex-volante da Copa de 2002, ex-Atlético Paranaense. Acho que é o primeiro título da carreira dele, não sei, né? Mas ele é o técnico do Norte e que foi campeão aí da Taça e Confidência e vai à Copa do Brasil, se eu não me engano. Acho que esse campeonato dá vaga para a Copa do Brasil. Deixa eu conferir rapidinho aqui. Sim, vai à Copa do Brasil 2027.
Então teremos o norte de Montes Claros aí garantido na Copa do Brasil o ano que vem pelo título da Taça Inconfidência, certo? Quem também vai à Copa do Brasil, e esse é muito legal, hein? Esse eu separei para fechar o programa realmente, que é o nosso time com o nome de super-herói, né? Diretamente do Pará, no norte do Brasil, venceu o Castanhal na final por 1-0. Os Laranjeiros, o Capitão Poço, campeão da Copa Grão-Pará 2026, que dá vaga para a Copa do Brasil, o torneio do interior ali do Campeonato Paraense, venceu o Castanhal fora de casa, em Castanhal por 1-0. E um título muito legal, cara. Título muito legal, um time muito simpático, né? E eu fiquei muito feliz de saber que o Capitão Poço, nosso time com o nome de super-herói, foi campeão da Copa Grão-Pará. O campeão estadual foi o Paysandu, né? Esqueci de pôr na pauta, olha só. Esqueci de pôr o Paysandu na pauta. Desculpas, a nação bicolor. O Paysandu foi campeão estadual, verdade. Venceu o Remo na final. O campeão estadual foi o Paysandu e o Capitão Poço, para mim, muito mais importante do que o Paysandu campeão estadual, campeão da Copa Grão-Pará, que é muito alternativo, né? O Capitão Poço é um dos times mais legais do país. E agora classificado para a Copa do Brasil, e eu torço para vir jogar aqui em São Paulo. Quem sabe cruza aí com o time paulista, para a gente ter o Capitão Poço em terras paulistanas ou paulistas, certo? Torço muito mesmo, porque é um time muito legal. É isso, né? Já estamos quase caminhando para o fim do programa. Vamos encerrar o programa com os melhores momentos e o hino do Capitão Poço. Fiquem aí para ouvir o hino do Capitão Poço, vale a pena, hein? É um hino digno da alternatividade do time. Eu teria ainda que falar da fase final da Série A2, né? Mas não vai dar tempo. Se eu falar da fase final da Série A2, a diretoria das emissoras aqui que eu faço programa me tacam pedra e tomates e ovos aqui ao vivo, porque aí eu vou passar muito o horário do programa, né? O diretor vai me xingar que vai aí, que ele vai cortar a bateria da câmera mesmo, que aí não tem jeito, né? Então, vamos deixar a fase final da Série A2 para a semana que vem. Eu abro o programa falando da fase final da Série A2 do Campeonato Paulista, né? Quem foi o Grêmio Prudente e o São Bento rebaixados. O Juventus conseguiu classificação no apagar das luzes, 7º colocado. 15 classificação do 15 de Piracicaba, histórica ali, super na base da emoção. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar da Série A2, pena que não vai dar tempo, né? Infelizmente a gente tem que cumprir horários aqui na grade de programação, não só da TV Paradise, como todas as outras emissoras que a gente faz programa, né? Então, Série A2, abriremos o programa semana que vem falando de Série A2, fazendo um resumão do futebol paulista. Faz tempo que eu não falo de futebol paulista aqui no programa. Vamos falar de Série A2, Série A3, Série A4, Segundona. Tem Segundona do Paraná para a gente falar também. Vai começar o módulo 2 de Minas, vai começar Santa Catarina, vai começar Rio de Janeiro. Enfim, estamos entrando na fase do ano das divisões de acesso, na fase do ano das divisões das segundas, terceiras e quartas divisões dos estados. Certo, pessoal? Então, queria mandar um abraço para quem acompanhou o programa de hoje, certo? Estamos aqui num novo estúdio, novo cenário, estamos se adaptando ainda, né? Depois do problemão que deu semana passada, mudando de estúdio, esperamos firmar agora aqui a transmissão. Espero que tenha ido tudo certo hoje para o ar. Se vocês me ouviram direitinho, microfone, áudio, vídeo, internet, tudo funcionando, certo? E chega de passar vergonha ao vivo, né? Semana que vem estaremos de volta aqui no meu velho e querido banco. Queria mandar um abraço antes, né, para quem participou: o Ederson, o Marcelo de Sena, nosso querido zagueiro João Carlos esteve aqui hoje. Olha só, o grande zagueiro João Carlos, né? Se o Marcelo de Sena é o internauta número 0, o zagueiro João Carlos é o internauta número 1 nesse programa, sem dúvida nenhuma, grande amigo. Preciso ir a Osasco alguma hora, dar um abraço pessoalmente ao nosso querido zagueiro João Carlos. Certo? Então, a todos que participaram aí do programa, tem outro, mas se eu vou falar aqui o nome de todo mundo que estava no Twitter, no Instagram, eu vou estourar o tempo e o diretor já está me olhando feio aqui, certo? Então, e aí o vídeo tem 10 minutos ainda de melhor momento para a gente passar, certo? Então, sintam-se todos abraçados, uma rotada de suco para a galera na garrafinha, e semana que vem estaremos de volta com mais uma edição da FATV, falando de futebol paulista, falando de futebol brasileiro, futebol do interior, e tudo que acontecer aí durante a semana
no maravilhoso mundo do futebol alternativo, certo? Divulguem o programa para os seus amigos, para os seus inimigos, para a mãe, para o pai, para o cachorro, para o periquito, para quem você quiser, para assistir aqui a FA TV durante a semana, que fica lá no YouTube da FA TV para assistir durante a semana. Certo, meus amigos? Para encerrar o programa, Castanhal 0, Capitão Poço 1, final da Copa Grão-Pará 2026 e o hino, o maravilhoso hino do Capitão Poço. Fique aí, espere esses 10 minutos finais para ouvir o hino do Capitão Poço. Você não vai se arrepender, certo? Um abraço, pessoal, até semana que vem. E tem reprises aí durante a semana também na TV Paradise e na TV Cidade 10. Fiquem de olho aí nas reprises da FA TV, eu sempre estou colocando lá nas redes sociais, certo? Tchau, até, fui, tchau. Rola a bola, começa a decisão. Primeiro tempo. Atlântico FM para FM A jogada, levanta o cruzamento, bela investida, achou Hércules lá para a esquerda, levanta a cabeça, tem cruzamento, GTA chega atrasado para testar e guardar essa parada. O Capitão Poço, bola metida aqui no lado, buscando jogada aqui com o jogador que é o Antony. Olha o Antony perigoso, ele bate de primeira, solta de segunda, vai que é tua, Todido. Achou aquilo do Black, vai chegando perigosamente, é bola boa, puxa pro meio para bater, olha a batida, quem chega, não chega ninguém, porque ele nem chutou pro gol, nem tocou. Querendo que o Leone entre em campo. Aí, portanto, vai pra bola, teve até a cobrança, mas aí, que é isso, amigo? Por ela que dá, vai dar certo pro cruzamento, quem chega, marcação em cima dele, olha o cruzamento, quem chega pra testar, pra bater, pra fazer, e ela chega no meio do caminho, tem desvio, uma bola, Renan, é o Renan pra bola, olha a cobrança, igual você também, foi pra bem longe da meta do Marcão. Pegou muito embaixo o zagueirão Renan da equipe, que perde a bola, dá mais uma vez de graça, pediu falta, olha o time do Capitão Poço, a batida bateu fraquinho, chute mais, chute todas, foi embora, tranquilo pro Tom. Já fez a metida aqui pro Debu, olha o Capitão Poço chegando perigosamente para bater, encaixa legal ali, o goleiro Tom, sou mais você, é 2-0, Carlos Santo, e ali tem uma falta, olha a cobrança, ela passa por sobre a meta do Tom, vai embora, tiro de meta, autoriza a cobrança, tomando distância, vai pra bola, ele bate, sensacional, goleiro Tom, escanteio pro Capitão Poço, lá vem ela, vai passando, cabeceio e o gol. É gol, a rede balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, Põe o futebol com emoção, aqui vai tocando bola o time do Castanhal, limpa pro lado, lá vem bola, perigosa, chega pra fazer, perdeu a chance, ainda é o time do Japim, o gol tá amadurecendo, lá já perdeu, bola de graça pro Capitão Poço, é lance perigoso, pode chegar pra matar a fatura, pra fechar a conta, olha o Cap chegando, sensacional, goleiro Tom. Meu amigo Debu fez o que quis pelo lado esquerdo, puxou pra um lado, puxou pro outro, saiu cara a cara na meta do paredão do Japim, ele se agigantou, foi muito bem, fez a defesa, desce o caixa. Eu só quero ver o tempo que ela vai dar. Agora o Castanhal tem mais um jogador a seu favor, não é possível que não empate esse jogo. Olha a chegada, tem gol, passa muito perto, quase um empate na sequência da jogada. Japim empata a partida no cruzamento do Black, Jorginho antecipou o goleiro Marcão, que saiu caçando borboleta, ela bateu no poste, no pau esquerdo e saiu pela linha de fundo. É lance perigoso, com 2 jogadores a menos à vontade, olha a batida, explode na trave, que é isso, amigo? Quem tá com 2 jogadores a menos e tá mandando no jogo aí, Oira? Parece que tá com 2 jogadores a menos a equipe do Castanhal. Desceu com tudo a equipe do Capitão Poço no chute do Debu, foi um travessão quando agora subiu a placa. Precisa de um gol para empatar, lá vem a cobrança, quem aparece, cabeceio, bola viva, rodou, tá valendo tudo, afasta a zaga do Capitão Poço. Castanhal já perdeu, olha o lance, pode ser o gol de misericórdia, o Capitão Poço! E o gol! a rede balançou, alegria, alegria, a galera vibrou, é gol, é gol. E aí acaba
estava justamente levando a vantagem. Anulou o gol. Portanto, ela está anulando o gol aí anulando uma falta realmente bem marcada na origem, né? Na origem da jogada, ela está marcando para a máquina Laranja Mecânica. Aqui trabalha, está pedindo aqui na jogada. Olha o Castanhal na batida para fora. Agora, olha a cobrança, último lance da partida. Bola perigosa! Defendeu o goleiro! Olha o que fez aí, ó. Olha o que fez aí, ó. É pra fazer! É pra fazer! É pra fazer! Capitão Poço! É campeão, galera! O Capitão Poço escreve uma história do futebol paraense. Unidos seremos fortes, nascemos pra ser vencedor. Nós somos Capitão Poço, com orgulho e muito amor. Somos a força do Nordeste paraense, somos da terra da laranja e do limão. Já nascemos laranja mecânica, na certeza de ser campeão. Quem veste essa camisa sente orgulho, tem que ter raça e não pode dar bobeira. É assim que seremos, coração na ponta da chuteira, pra vencer, vencer, vencer e sermos verdadeiros campeões. E assim satisfazer centenas e milhões de corações. Agora somos todos laranjitos, mascotes da arquibancada. Uma torcida que canta e vibra, com orgulho apaixonada por essa laranja mecânica, que será sempre, para sempre, muito amada.